Olá, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Saúde em Dia, um programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do grupo A Hora, através de áudio ou ainda em transmissão de vídeo pelo YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Centro Dia Bela Vida, do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve, Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, do SESC, da Donam Saúde Integrada, da Clínica Xavier, da Nova Imagem, do Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, e Lopes Clínica de Olhos. Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia, porém, especificamente, duas áreas de atuação de fisioterapia que têm ganhado cada vez mais destaque, que é a fisioterapia dermatofuncional e também a fisioterapia na saúde da mulher. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto são as fisioterapeutas Fernanda Green Rosa e Rafaela Hagman Bajotto. Gurias, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. A fisioterapia, ela é muito mais, hoje em dia, né, do que só aquela ideia de reabilitação da ortopedia, né, que é a ideia que remete, assim, num primeiro pensamento, né? Existem inúmeros campos de atuação, inúmeras áreas, né, que têm ganhado cada vez mais importância. Como é que vocês têm observado esse movimento da fisioterapia, esse reconhecimento dos benefícios que ela traz para a saúde das pessoas? Bem, é uma construção, né? Essa imagem que a gente quer que a fisioterapia tenha de realmente necessária, importante e que pode ser tão abrangente como né, em todo o leque da saúde, tanto na saúde primária como na saúde em tratamento, ela vem sendo construída a partir do empenho de profissionais, né, em se estabelecer como profissionais de relevância, né, que fazem a diferença no tratamento de um paciente, seja de fato na ortopedia, como tu citaste, ou também como, né, dentro do âmbito da dermato, que também é outro leque bem grande, né, na fisioneurológica, na fisiopélvica, na fisiocardio, pneumo, enfim, todas as áreas da saúde ela é necessária. E basta nós, fisioterapeutas, mostrarmos para as pessoas e principalmente para os outros colegas da área da saúde, das áreas da saúde, a importância que a gente tem e o que a gente pode contribuir, né, com as outras áreas, seja na nutrição, na enfermagem, na medicina. A gente tem como contribuir. Quanto mais a gente puder propagar a relevância das nossas áreas, eu acho que outras áreas vão começar também a solicitar o nosso trabalho, bem como a própria população passar a reconhecer e a valorizar mais. E a pedir, né? Quando Exatamente. Não é indicado, lembrar de pedir sobre isso, né? Isso tem acontecido muito nos últimos tempos, daí sim, graças às mídias, né? E como eu sempre digo, as pessoas da saúde não são acostumadas a se expor, nem a expor os seus trabalhos, porque a gente aprendeu a ser técnico, né? E a gente precisa expor para as pessoas que não fazem ideia que o nosso trabalho existe, que ele de fato existe e que ele é bom e que ele é importante, né? E que isso sim tem que ser divulgado através da comunicação, como a gente está fazendo aqui. Exatamente. Rafaela? Exatamente. E eu acredito que esse crescimento da fisioterapia e esse nicho das especialidades, eles têm acontecido justamente porque as pessoas têm buscado mais qualidade de vida, né? A gente vê que as pessoas hoje, elas querem envelhecer, mas envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Então, a gente tem dentro da fisioterapia essas especialidades para poder também oferecer um serviço cada vez mais qualificado, né? E com o uso de mais tecnologia, a gente tem crescido nas pesquisas, também visto o que cada especialidade tem, né, de melhor para oferecer para esses pacientes. E, claro, a tecnologia
o recurso visual, as mídias têm ajudado muito isso, né? E dentro da minha área, que é a área da saúde da mulher, mais especificamente a fisioterapia pélvica, é uma área ainda pouquíssimo conhecida, né? Principalmente pelas pessoas. Então, a gente precisa fazer esse movimento de comunicar e que a gente fala de educação e saúde, né? Na faculdade a gente vê como uma educação e saúde que a gente ia fazer direto para o paciente, mas hoje a gente tem essas plataformas, né, para auxiliar a gente a realmente divulgar esses assuntos, né? E inteirar as pessoas sobre o que elas podem acessar e o que elas precisam buscar de melhora na vida delas, né? Exato, eu vejo muito, a fisioterapia ela não é mais só um adjuvante, né, um complemento, ela é parte principal, assim, dos tratamentos, né? Sim, sim. E o que vocês trazem, assim, dessa ramificação das especializações, das áreas de atuação, é muito parecido com o que acontece com as especialidades médicas também, Exatamente. né? Que vão se ramificando e cada um vai se qualificando cada vez mais dentro daquilo que mais entendem ser relevante, né? Que se reconhecem mais. E quanto mais a gente consegue nichar e buscar aquele conhecimento específico da área, a gente consegue qualificar melhor o serviço, né? Porque quando a gente tem uma formação generalista, né? Onde a gente vai ter a parte, conhecer um pouquinho de cada área, né? Eu ainda tive o privilégio de ter a fisioterapia pélvica já na faculdade, que algumas graduações ainda não tem. Ainda não tem. Né? Então, oncologia não se vê ainda numa grade curricular, né? Então, são áreas que a gente precisa sair da faculdade e buscar conhecimento realmente de especialização, né? Buscar fora. E, gurias, vocês, então, são fisioterapeutas que saíram daquele tradicional, né? O que chamou a atenção de vocês para que vocês fizessem as escolhas? No caso da Fernanda, para dermato funcional, e no caso da Rafaela, para fisioterapia pélvica, né? A fisioterapia aplicada aí na saúde da mulher. O que chamou a atenção de vocês? Na verdade, foi uma necessidade do momento, né? Como eu já estou um pouquinho mais tempo na fisioterapia formada, então, eu lembro que médicos solicitavam, cirurgiões plásticos, no caso, solicitavam, tem como tu atender uma paciente que, né, tá com muito edema, tá com muita equimose, que seria muito inchaço, muito roxo, tá com muita dor, tu teria como atendê-la? Sim. E a demanda começou a aumentar, até chegar a um ponto de que eu trabalhei uma parte do tempo do início de carreira com uma fisioterapia tradicional generalista, né, como se fala, e em função dessa necessidade de cirurgiões precisarem de alguém mais especializado, eu pensei, opa, tá aí uma porta, né, que pode ser que eu queira abrir. E comecei a me especializar, então, desde aquela época, porque até então eu não tinha um aprofundamento necessário para, né, esse público. E daí, sim, eu comecei a ver que, como naquela época não tinha a especialidade ainda da cirurgia plástica dentro da formação curricular, eu precisei buscar cursos fora. Só que como estava tudo tão iniciando naquela fase, não tinha nem pós-graduação para isso, para tu entender. Tava tudo começando naquela época. Então, eu comecei a buscar cursos na área da farmácia, na área da enfermagem, na área, enfim, e assim eu fui indo na nutrição, fui fazendo rounds de conversas com profissionais que já trabalhavam com isso, a gente foi trocando ideias, e assim foi criando, e eu meio que fui construindo algo que, né, não tinha na época. Hoje sim, já existe pós-graduação, já existem cursos de formação, mas na época a gente era tipo desbravar um mato fechado, né? Não sabia nem onde ia terminar, mas a gente tinha que começar, né? Alguém tinha que começar. E hoje em função até, só para dar um exemplo com o gancho que tu falaste antes, né? Exemplo de uma paciente que precisa, da oncologia, que precisa fazer uma cirurgia. Então, às vezes até uma outra colega, né, que tem a paciente como prioridade, ela encaminha para mim em função do atendimento no bloco cirúrgico, para fazer esse atendimento primário, e daí ela faz os outros atendimentos, a reabilitação, então, voltada para oncologia, e que também essa paciente, por ser da oncologia, vai precisar da reabilitação uroginecológica. Então, às vezes, três fisioterapeutas podem atender a mesma paciente. Um exemplo, né? Um exemplo aqui.
Mas isso é muito interessante. É? Mas afinal, então, o que é a fisioterapia dermatofuncional? Então, esse é um. Vamos ver quanto tempo eu vou ter para explicar. Ela abrange também, como eu disse, é um leque bem grande. Então, ela abrange desde tratamentos e disfunções de pele. Então, eu tenho que entender muito bem peles dos meus pacientes, patologias de pele, necessidades desta pele e quando essa pele faz uma cirurgia. Né? Como é reabilitar essa pele, essa cicatriz, se ela tem né, alguma situação diferenciada de cicatrização, ela é portadora, não, ela faz hipertrofia na cicatriz, ela faz aquela cicatriz grossa, que a maioria das pessoas chama de queloide, mas na verdade queloide é uma condição bem diferente de cicatriz hipertrófica, né? O queloide é praticamente uma aberração, é uma coisa extrema que poucas pessoas têm. O que a maioria das pessoas tem é a cicatrização hipertrófica. E muitas vezes tem como evitar ou prevenir ou minimizar esta condição dessa super cicatrização que a pele faz. É uma condição, né? Então, desde cuidados com alimentação, a gente já teve pacientes que a gente conseguiu comprovar que tinham outras cicatrizes do passado, todas hipertróficas. Então, a gente conseguiu, com uma cirurgia eletiva, ir mudando toda a alimentação da paciente agora eu não lembro se foram 15 ou 21 dias antes da cirurgia, e mantendo a alimentação específica para esse tipo de procedimento, mais uns 45, 60 dias pós-operatório, esta cirurgia não teve cicatriz hipertrófica. Ela não ficou grossa, não ficou feia. Por conta da alimentação. Por conta da alimentação e por conta da fisioterapia agindo nos momentos certos, da forma certa, dos períodos cicatriciais. Interessante. Então, tem como a gente intervir, sim, na cicatrização. Então, a fisioterapia dermatofuncional é como se fosse uma reabilitação da pele. Da pele e dos tecidos, na verdade. A gente chama tecidos, né? Tecidos, pele, músculo, fáscia, tudo que envolve. E tem ainda mais um grande leque que eu nem chego a abordar da dermatofuncional, que daí entra para outras áreas, que daí tem outros colegas que trabalham também. Por isso eu disse, tem campo para muita gente trabalhar. Tem. Verdade. E tem, né? Mas a minha parte se prontifica mais em procedimentos do pós-operatório de cirurgias, então todo aquele trauma cirúrgico, né? O inchaço, a dor, o roxo, é mais no pós-precoce que eu atuo, e também em alguns procedimentos para dermatologistas que eu trabalho, alguns bem específicos, que eles me encaminham porque eles não fazem no consultório, por demandar tempo e tudo mais. Sim. Então, a gente acabou que, né, fizemos alguns combinados, que algumas coisas eu faço, que está dentro da dermatofuncional, né? Muito legal. Rafaela, o que foi que te chamou a atenção na tua área de atuação? Por que é que tu escolheu atuar na saúde da mulher? Então, essa pergunta eu fiquei pensativa, pensando, né, em quantas coisas que fazem a gente tomar uma decisão diária, né, e eu voltei a lembrar da minha infância, juventude e de características minhas. Porque quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa inconformada, de que vê uma necessidade, vê algo, e aquilo eu não consigo me conformar sem me posicionar diante daquilo. E dentro disso, quebrar alguns tabus, né? E dentro da saúde da mulher, mais especificamente a fisioterapia pélvica, que a gente vai falar um pouquinho depois, é uma área que a gente quebra muito tabus. Com certeza. Né? Porque quando a gente fala em saúde da mulher, a gente está falando de diversas condições, diversas disfunções que acometem uma mulher ao longo da vida dela, né? E a gente, como mulher, sabe que muitas vezes, muitas dores nossas são silenciadas, muitas questões são omitidas, não são consideradas importantes, né, para a sociedade, para as pessoas discutirem. E isso sempre me gerou um pouco de inquietação, né? E uma vez eu ouvi alguém falar que eu acredito muito que a gente é movido por propósito, a gente está aqui com algum propósito, né? E que o nosso propósito, ele tá muito relacionado com aquilo justamente que nos inquieta, com aquilo que mexe com o nosso interior, né?
E a fisioterapia na saúde da mulher sempre foi algo que me chamou a atenção, porque eu olhava e pensava, como que uma mulher pode perder urina e achar isso normal? Como que uma mulher pode, né, perder, às vezes, até fezes? Sim. E achar isso, né, e se acostumar com essa condição, porque é o que acontece, né? Ou até mesmo a gente falou, né, dos tratamentos oncológicos. A mulher que passa por um tratamento oncológico e é submetida a cirurgias e depois fica com alguma restrição de movimento, limitação, não consegue mais levantar o braço e às vezes ouve de pessoas de que é normal, né? E ela considera, às vezes, aquilo irrelevante perto do câncer que ela venceu, né? Elas acabam tornando aquilo... mas isso não é nada perto de tudo que eu passei, eu poderia nem estar aqui, né? E acabam não buscando, então, ajuda para aquilo. Mas, na verdade, tem, né? E, então, a fisioterapia dentro da saúde da mulher também é uma área vasta, grande, né? Que vai justamente buscar dar assistência para mulher em diferentes fases da vida. E eu, como fisioterapeuta, é algo que eu logo, durante a graduação, já vi como uma oportunidade de vir e trazer esse cuidado para essa mulher, né? E dar voz, principalmente, né? Trazendo conhecimento e também buscando gerar nelas como se fosse, assim, uma libertação, né? Porque muitas mulheres vão omitindo e silenciando e precisam de alguém que, às vezes, venha, né? Que incentive, que na incentive verdade, né? buscar esse cuidado, né? É verdade. Então, eu fui para essa área justamente com essa intenção, né, de buscar dar essa assistência para as mulheres, porque eu vejo que a gente tem, muitas vezes, negligenciado isso. É verdade. A própria mulher, né? Exatamente. Principalmente negligencia. mulher, né, quando num contexto com filhos, né, eu atendo bastante pós-parto, né, então a mulher, após o parto, sempre foi algo que assim, o público, as pessoas ao redor, elas olham para a criança. Depois que a criança nasce, é o bebê. É verdade. E a mãe? Como é que fica essa mãe, né? E mesmo a mãe, né? Fica querendo dar toda a atenção e todo o cuidado para a criança e esquece de si. Isso Exatamente. é muito comum, né? Sim. É muitíssimo. E a gente não pode aceitar isso, né? Somos duas inconformadas. A gente não pode aceitar isso como o normal. Assim como antigamente eu ouvi de um médico e depois tive também a felicidade de ouvir de outro médico que, né, tinha ouvido a mesma coisa. Que, exemplo, numa cirurgia de câncer de mama, né? A cicatriz, a mama, o resultado não ficou esteticamente bonito. Mas tudo bem, pelo menos não tá viva, sabe? E esse segundo médico disse pra mim assim, ó, eu não posso aceitar algo assim, porque se eu for pensar na minha mãe, na minha mulher, ou na minha filha, né? Ou em qualquer pessoa que eu tenho afeto, carinho, e mesmo as que eu não conheço, eu não posso admitir que isso seja tratado desta forma. Então, ele disse que passou a fazer cirurgia, né, de cirurgia plástica pós câncer de mama, ele ajuda nas reconstruções também, justamente para tirar esse estigma de que não é de qualquer jeito que precisa ficar uma mama. Tem condições de fazer a mama ficar esteticamente bonita, manter a autoestima, né? É verdade. Enfim, e então isso não precisa ser tratado de uma forma, pelo menos tu tá viva, É né? Então, existe o olhar tanto do profissional da saúde, médico, fisioterapeuta, como tu dá esse enfoque, o paciente também vai conduzir. Porque se o profissional da saúde trata de uma forma, assim, negligente, ou diz, não tem mais mama, mas pelo menos tá viva, assim, tá. Talvez o paciente também vai se sentir assim, ele nem se sente no direito de cobrar algo melhor, né? Então, ele não pode se sentir qualquer um. Não, eu sou uma pessoa especial, né? Venci o câncer, vou fazer de tudo para ficar da melhor forma possível, para continuar vivendo, para continuar tendo objetivos na vida, para continuar querendo viver mais e melhor. Enfim, isso...
tu transforma o olhar sobre um problema que não passa. Foi uma etapa da minha vida. Então, até o olhar sobre a doença fica diferente. Fica diferente. Exatamente. E existe recurso hoje em dia, né? Porque Existe. existe possibilidade das pessoas buscarem, tem como ser diferente, né? Não precisa ser. Eu tenho aqui uma pergunta anotada, porque quando eu olho o perfil de vocês, ambas, eu encontro muito sobre taping. Uhum. O que é taping, gurias? Quem fala agora? Quem fala? Vocês decidem. Pode começar. Então, tape é uma bandagem elástica que já é utilizada há muito tempo dentro das cirurgias plásticas. Então, ela começou a ser utilizada, que a gente tem registros em torno de 2011, mais ou menos desta época, mas obviamente não era divulgado, né? Porque ainda existia muito preconceito em relação a isso, porque ainda se considerava um absurdo, algo que não teria poder de interferir de alguma forma positiva. Preconceito porque achavam que não tinha preconceito benefício. Médico, sim. Primeiro, o que um fisioterapeuta está fazendo no bloco cirúrgico, né? Segundo, o que uma fita qualquer, que é usada para jogador de futebol, vai interferir numa cirurgia plástica. Então, existia um estigma muito grande, negativo e pejorativo, em relação a essas bandagens, e que existe até hoje, né? Mas cada vez mais com comprovações, né? Com boas técnicas, boas práticas, a gente vem conseguindo mostrar a boa aplicabilidade e o sucesso do porquê utilizar essa bandagem, então, que é uma bandagem elástica, à base de algodão e um pouquinho de elastano, justamente para colar na pele. Ela não tem medicamento, como muita gente acha que tem, e a forma como a gente aplica é que vai dar o sucesso do resultado que a gente quer, né, do nosso objetivo. Então, eu posso tanto aplicar ela de uma forma a conter, quanto de uma forma a estimular, depende do meu objetivo. Né? Então, exemplo, numa cirurgia, a gente sabe que o trauma cirúrgico que vai acontecer um inchaço depois, que vai acontecer dor, que vai acontecer roxinhos, né? Ou um roxão. Então, a gente sabe aquilo que vai acontecer. E quando a gente programa todo o gerenciamento de risco, e esses são riscos, fora outras intercorrências que eu nem vou citar aqui, então a gente consegue antecipar tudo isso e evitar aquele cenário caótico todo de um pós-operatório. Por isso que a gente fala que ele condensa, a gente consegue minimizar todos os transtornos do pós. A gente não tem como evitar, mas a gente tem como minimizar os transtornos através dessa bandagem usada da forma certa. Porque muita gente diz que o taping dá alergia. Posso dizer claramente, e obviamente quando a gente começa, a gente também tem a curva de aprendizado, né? Existem reações na pele em função da má aplicação. E pode acontecer com qualquer pessoa. Muito se passou na internet há pouco tempo atrás, quando começaram a vender em tudo que é farmácia e lojas, para as mulheres usarem como um sutiã, né, de sustentação para mamas grandes e caídas, né? E começou a dar um monte de problema de bolha, problema de pele. Por quê? Porque era uma pessoa que nunca teve instrução de como usar uma fita elástica dessa. Tu compra na farmácia. Num tecido vivo, exatamente. É, isso aí. Então, muitos problemas podem acontecer a partir daí. Então, por isso que o entendimento técnico, o entendimento de forças elásticas, porque leis da física, então, né, envolve tanto o teu conhecimento fisiológico, né, o que acontece com a pele a partir de forças tensionais ou não tensionais, enfim, por isso eu disse, depende como a gente põe. Depende da aplicação. Eu vou ter um resultado X, Y, Z, enfim. Então, tudo depende do que eu me proponho a fazer, eu vou ter um resultado. E tu vai usar isso tanto nas cirurgias estéticas, né, nas cirurgias plásticas, como também, no caso da Rafa, eu vejo usando muito nos pós-partos, é isso? Isso. E nas gestantes também, Isso, nas gestantes também. A gente consegue estar utilizando desse recurso durante a gestação ainda, né? Porque, como a Fernanda comentou, dependendo da forma que a gente aplica, a gente vai ter um resultado,
né? Então, em gestantes, por exemplo, a gente pode aplicar, inclusive, para gerar uma sustentação abdominal, né? Claro que ela é uma sustentação temporária, porque por conta do material perde-se, né, essa elasticidade, essa firmeza, enfim, muda o material, mas a gente consegue usar para aliviar um pouco aqueles desconfortos na lombar, na região do baixo ventre, no pubis, né? Dando uma sustentação, né, para esse abdômen, principalmente no final da gestação, quando as pacientes referem já, né, um peso por conta, né, das mudanças desse corpo. A gente consegue utilizar também para estimular uma drenagem, né, natural do corpo, então, utilizando ele dentro de uma técnica do tape linfático, né, então, tanto na periferia, nos pés, nas pernas, e isso contribuir para auxiliar nessa drenagem, junto também, claro, de outros recursos, né? Eu gosto sempre de falar que o taping, ele nunca é utilizado sozinho, né, Fernanda? Exatamente. O taping, ele é um recurso que veio para nossa profissão, para agregar no nosso tratamento. Então, ele sempre vai ser utilizado junto de outros recursos, outras técnicas, né? Uma gestante que vem com inchaço, com edema, né, de superfície, das pernas, e tá com essas queixas de dor, a gente nunca vai só lá colar um taping. Vai ser feito drenagem, exercício, ou utilizado de outros recursos e também associado ao taping. E o taping, ele é como se fosse a mão do fisioterapeuta em casa, né? Aquele paciente que sai do consultório ali com aquele efeito, mas vai ter em casa um cuidado a mais, né? Porque esse taping, ele pode permanecer ali na pele, liberando esses efeitos, né? E trazendo benefício para essa paciente. Eu brinco que o taping, ele é a nossa mão 24 horas agindo no paciente a longas distâncias. Exatamente. É uma boa colocação. E, gurias, o taping é algo que, então, pode ser comprado. Sim. É livre comercialização, porém, é indicado que não se faça pelo assim, seu próprio risco. Exato. Não é indicado. Eu já vi, inclusive, às vezes a gente acaba vendo alguma blogueira, influencer, né? Às vezes utilizando na internet de uma forma errônea, né? E já sugerir, assim, olha, tomam cuidado, de certa forma. O taping, quando ele fica dobrado, né, ele pode gerar, assim, uma lesão na pele. Uhum. Então, existe um perigo de simplesmente ir em casa, utilizar, né, ou até mesmo no pós-parto, como comentaste. Tem pessoas que acabam vendo essa febre do pós-parto e pedindo para alguém aplicar. Mas não, tem todo um estudo por detrás, uma direção, uma forma de aplicar para realmente ter os benefícios, senão sim pode acarretar em prejuízo para ainda mais numa pele distendida, como é numa gestante, assim como é num pós-operatório, né? E às vezes não é nem só o fato de colocar de forma errada. O fato de coçar sobre o taping, né, gera uma lesão abaixo do taping, ou seja, diretamente na pele, que também pode, às vezes, até lacerar a pele, enfim. Olha, né? só. Então, é importante ter bastante cuidado. E muita orientação. E muita orientação. Nós já cumprimos aqui o primeiro bloco, né, da nossa conversa. A gente vai fazer um intervalo para ouvir o recado aí dos nossos parceiros e, em seguida, a gente já volta. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 99636-3788.
Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Nós estamos de volta, você está acompanhando o programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Este programa é para o Centro Dia Bela Vida, um centro especializado na saúde e no bem-estar dos idosos, Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Revita Leve, Farmácia e Manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Nova Imagem. Garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Clínica Xavier. Na Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridade, com atendimento acolhedor e especializado. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser, em Lajeado e Arvorezinha. Sesc.
Já iniciaram os atendimentos na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano. Academia com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa, o projeto Criar e os atendimentos de odontologia. Muito bem, a nossa conversa continua. Hoje a gente está falando sobre fisioterapia dermatofuncional, também sobre fisioterapia aplicada à saúde da mulher. Quem está com a gente é a Fernanda Green Rosa e também a Rafaela Bajotto. E nesse bloco, gurias, eu gostaria que vocês explicassem um pouco mais, falassem um pouco mais sobre a fisioterapia dermatofuncional especificamente, Fernanda. Para quais casos ela é benéfica? É somente na estética? Porque quando eu te ouço falar assim, me remete muito à estética. Sim. Mas é somente nesses casos em que ela vai ter uma aplicabilidade? Não é só nessa. Dentro da dermatofuncional, a minha especialidade ainda é em reabilitação de tecidos cicatriciais. Então, é o trauma, a lesão que uma cirurgia causa nos tecidos. Então, pele, músculos, fáscia, né, no corpo. Então, pode ser considerado para qualquer tipo de cirurgia. E, claro, o maior nicho, né, e a cirurgia plástica, logo quando percebeu que tinha essa possibilidade de auxílio na recuperação de seus pacientes, logo abocanhou essa especialidade da físio para si, né? Já logo disse, vem para cá que eu vou precisar de vocês, né? Vamos juntos. E foi muito interessante porque é um aprendizado constante, né? As inovações, as tecnologias estão aí para nos auxiliar, então o taping é considerado um recurso, né? Uma inovação dentro dos recursos terapêuticos. O laser, que já vem sendo usado há muitos anos, mas não se tinha tantos estudos, né? Outras áreas, a odontologia tinha muito estudo de laser, a físio nem tanto quanto, então a gente utilizou de todos os estudos já feitos até então da odontologia e outras áreas, para a partir disso, o que a gente pode aprimorar, o que a gente pode buscar em mais estudos científicos de laser, por exemplo, na reabilitação de tecidos, né? Como eu posso fazer uma ferida fechar mais rápido, um ponto que abriu fechar mais rápido, um tecido, né? Uma pele que não está vascularizando tão bem essa cicatriz, cicatrizar em tempo recorde, né? Aplicando sessões de laser, por exemplo. Exatamente, né? Então, assim, hoje a laser terapia, a fotobiomodulação, ela tem uma aplicabilidade gigante, mas, como eu disse, não basta tu ter o melhor aparelho do mundo e tu não saber usar, não programar ele de forma certa. Então, eu posso usar ele de um estímulo, por exemplo, de uma pele que está em sofrimento, está com... A circulação não está acontecendo de forma adequada, eu posso estimular, né? E isso se dá, assim, a gente que conhece bem o laser, lá a nível celular, e é muito lindo o que acontece. Às vezes eu peço fotos para o paciente 24, 48 horas depois de ter aplicado o laser e já está um outro cenário, né? Então é muito interessante. E ele tem outros benefícios também, né? Região com dor, né? Então, já aconteceu de um paciente com polineuropatia periférica, né? Uma condição onde a diabetes leva... Então, é sistêmico, né? A diabetes levou a várias condições do corpo daquele homem. Era uma paciente de 72 anos, não recordo bem ao certo, e ele tinha tanta dor naquele pé e aquela perna cheio de, vou usar a palavra assim, buracos, né, porque estava tudo desestabilizado e ele não conseguia nem tocar o pé no chão de tanta dor que ele tinha. E a dessensibilização pode acontecer de várias formas. Estímulo medicamentoso, estímulo da fotobiomodulação, estímulo tátil, né? Então, enfim, a gente vai indicando o paciente o que ele pode fazer, ele mesmo, e o que outros recursos ele pode buscar. Então, tem que ter um neurologista, uma nutricionista, né? A fisioterapeuta, é uma equipe que vai ajudar a tratar tudo isso. E eu lembro que o vascular deste paciente diz assim, olha, essas lesões, pelo menos uns 6 meses de tratamento até a gente conseguir fechar todas, né?
E eu lembro que antes de fechar 2 meses já estavam todas fechadas, né? Então a gente conseguiu fechar em tempo recorde. Aplicando laser, nesse caso. Aplicando laser, exatamente, né? E tem registros, assim como lesões espontâneas do câncer de mama, que acontecem, a pele simplesmente abre, a pessoa está assistindo TV parada e simplesmente a pele abre. Lesões espontâneas, né? Sim. Não precisa ter feito nada de errado, a paciente sempre se culpa, né? Ela acha que ela fez alguma coisa errada, mas são lesões espontâneas. Então, muita coisa acontece, né? Assim como numa cirurgia plástica também. Tu pode não ter feito nada de errado e um ponto abre, né? Claro que o taping muitas vezes vem contra essas forças de tração, porque a pele é costurada às vezes sob tensão, né? E a pele é pesada. Eu gosto de afirmar isso porque as pessoas não têm ideia de que a pele é pesada, né? Então, muitas vezes, além de toda a tração que a pele é costurada sob tensão, ainda tem que ser costurada sob efeito da gravidade, né? Porque às vezes tu tem uma coisa que caída, tu vai costurar lá pra cima, se é num rosto, por exemplo, né? Aproveitar o recurso visual que as pessoas estão nos vendo e não só nos ouvindo, né? Então, as ritidoplastias, tu vai fazer uma costura, vou falar palavras, né? Contra a gravidade, porque a pele tá derretendo, então a gente vai costurar contra a gravidade, além de tirar excessos de pele. Então, tu vai suturar contra a gravidade. E a gente precisa entender todas essas forças de tensão, de tração, e o que o taping pode fazer para otimizar e manter a pele ali paradinha, porque ela foi toda descolada. E tudo que a gente quer é que ela cicatrize, e hoje é básico e óbvio, mas o óbvio precisa ser falado, que todo descolamento de pele precisa de estabilidade e não de sovação, né? Não de massagem, porque ele precisa voltar a colar de novo, né? Se ele foi aberto, ele precisa voltar e colar no lugar certo. E se a gente ficar manipulando muito, pode descolar toda vez que a gente manipula. E daí, por isso que um tempo depois se tem uma pele novamente flácida, né? Sendo que a gente poderia ter tido uma pele com uma fixação melhor, sem tanta flacidez e trauma em função de excesso de estímulo, né? Sim. Às vezes não estimular é melhor do que ficar mexendo a toda hora. Exatamente. Quando é que entra o fisioterapeuta no planejamento operatório? Antes da cirurgia. Antes. Porque eu sempre digo, a informação, isso que a gente está fazendo aqui vale ouro, tá? Para todas as áreas. Vale ouro, porque se o paciente tem noção do que ele vai fazer e do procedimento cirúrgico que ele vai fazer, seja de um parto, seja de uma cirurgia estética, e se ele souber antes da cirurgia como ele deve se portar, o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer para não comprometer a cirurgia, ele fica muito mais tranquilo. Porque assim, geralmente acontecem 2 coisas extremas, né? Ou ele não se mexe nada, porque ele tem medo, é verdade. Né? Ou, é uma cirurgia qualquer, é só estética. E faz como se a vida fosse normal. Normal. E não é exatamente assim. A gente nem pode ir para 8, nem para 80. A gente tem que entender o meio termo, né? Entender que a gente pode sim e deve se movimentar, mas da forma indicada. Né? Desde vestir-se, despir-se, né? E, enfim, fazer a higiene básica, a gente tem que entender que precisa de ensinamentos, que a gente precisa de orientação. E se a gente está orientado, a gente não erra. E se a gente não erra, o procedimento acontece da melhor forma possível. É um sucesso, né? Então, antes da cirurgia, antes de qualquer procedimento, a consulta pré-operatória fisioterapêutica também tem que acontecer. E isso não é comum hoje em dia, não é todos os casos que isso acontece, né? Tá bem mais comum agora do que daqui a 15 anos. Há 15 anos atrás eu nem conseguia. Isso. O paciente já chegava tardio, já chegava assim com aquela fase de ouro do pós, imediato, já tinha passado. Vinha às vezes com 2 semanas, vinha com 1 semana. Então, assim, muita coisa que eu poderia ter feito já não tinha mais. Já vinha com a complicação. Exatamente. Então, faz uns 5, 6 anos mais ou menos que eu tô conseguindo receber pacientes no pré-operatório e simplesmente otimizou muito as condutas do pós, né? Não tem mais intercorrências por falta de informação, né? E às vezes não é nem falta de informação médica, é falta de informação fisioterapêutica mesmo.
né? E o que é um padrão, vamos dizer assim, de acompanhamento? Vai ter ali os atendimentos do pós-operatório, tu vai estar muito provavelmente lá na cirurgia, como tu já falou, em alguns casos vai estar, Sim, né? sim. E depois, e tem o depois, né? E nesse depois, tu vai usar o taping, tu vai usar o laser, assim, em linhas gerais, o que é o padrão de um tratamento que tu conduz? Tá. Em geral... Em geral, porque deve mudar, né? De pessoa para pessoa, sim. de situação para situação. Sim. Mas o que é mais comum a todos, assim? O taping e o laser imprescindíveis, né? Alguns recursos de curativos, às vezes precisa, né? Então, às vezes eu preciso de um hidrocoloide, algum alginato de prata, então, entendimento da estomatoterapia, que é entendimento de feridas. E o que acontece... porque, assim, se eu sei tratar e lidar com feridas, lidar com uma possibilidade de um ponto abrir fica muito mais fácil, né? Certamente. Então, eu prefiro saber da guerra e saber uma pequena batalha, né? Então, o laser e o taping, com certeza, sim, vou usar sempre, bem como minhas mãos, né? A terapia mecanomoduladora, hoje, é o que eu utilizo no lugar da drenagem linfática, muitas vezes, em função do descolamento de tecido, que é diferente de outras cirurgias que os tecidos não são descolados, mas existe o trauma cirúrgico. Então, por isso que eu tenho que ter o entendimento da cirurgia para saber o que fazer. Eu uso drenagem linfática? Sim, eu uso. Mas como a maioria dos meus pacientes hoje tem os tecidos descolados por abdominoplastia, por ritidoplastia, que são descolamentos de tecido, nesses casos eu não posso mais utilizar, hoje em dia tem comprovação para isso, então eu não utilizo a drenagem propriamente dita, eu uso a terapia mecanomoduladora. Mas tem outros casos em que sim, que eu uso, né, que não foram comprometidos os vasos linfáticos, né, são que nem ontem mesmo a cirurgia de nariz, uma rinoceptoplastia, as bochechas vão inchar, mas o trauma não foi na bochecha, então eu posso também já me antecipar, porque eu sei que a bochecha vai inchar, né? Eu sei que essa região aqui do finalzinho do nariz, ou do início do nariz, depende de como eu olho, vai inchar também, a labela. Às vezes, pálpebra incha também. E daí você pergunta, mas ali não foi operado? Pois é, mas eu sei que vai inchar, né? Então, eu posso utilizar todas as armas que eu tenho, ou seja, todos os recursos terapêuticos para aquele momento. Pode ser que 2 dias depois eu não utilize nada disso, eu vou ver outras coisas, enfim. Então, tudo conforme o organismo do paciente vai evoluindo, eu vou utilizando ou não algumas técnicas. Mas, assim, invariavelmente, são 3, respondendo a tua pergunta. A terapia mecanomoduladora, que é através das minhas mãos, o laser e o tape. Fernanda, posso fazer uma... Fica à vontade. Uma das coisas que eu acho que as pessoas ainda não têm tanto conhecimento em relação ao pós-operatório cirúrgico é sobre essa diferença que tu comentaste sobre qual o momento de fazer uma drenagem linfática ou realmente procurar esse outro atendimento, né? E as pessoas não entendem qual a diferença e acham que sempre que existe uma cirurgia tem que fazer drenagem linfática, mas não é bem assim, né? É que antigamente era o único recurso que a gente tinha. Eu já fiz muito porque não se tinha o conhecimento, não se tinha estudo sobre, né? Então, até se a gente for ver, com o avanço das pesquisas científicas, indicando, olha, não é legal se a gente fizer um trauma sobre um trauma, ou seja, manipular sobre uma pele que sofreu um descolamento, vamos começar a tentar ver outra forma, outro recurso para isso, né? Então, se entende que... Mas, obviamente, o paciente é leigo, ele não tem. Então, muitas vezes o paciente terminou todo o atendimento, eu expliquei isso, né? Mas no final, eu tô aqui na drenagem. Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo, eu não vou, né? Mas o importante é que o paciente recebeu o estímulo certo. Então, aí vem a necessidade de buscar profissionais competentes e comprometidos com o atendimento do seu paciente. Porque o legal é tu saber que tu pode usar a técnica A ou B, né? Ou a drenagem ou a terapia mecanomoduladora. Mas tu tem que entender a diferença dessas 2 técnicas e saber o que é melhor pro teu paciente naquele momento. Tu até pode iniciar com uma técnica e finalizar
né? E vai depender da fase, né? Exatamente, por isso finalizar com outro. No final da fase de recuperação, tu tá em outra fase. O momento de dizer é outra fase, né? É outro período. A necessidade é outra, então as coisas vão mudando. E quando tu fala em fases, em períodos de quanto tempo a gente está falando de tratamento? Só chamando de tratamento, tá? Mas de acompanhamento. Tá, há 10, 15, 20 anos atrás, vou pegar aqui um exemplo. Lipoabdominoplastia. Então, faz lipoaspiração e ainda tira o excesso de pele do abdômen, tá? Cirurgia clássica, geralmente de mulheres que tiveram a partir de 2 gestações. Então, fazem a remoção do excesso de pele ou flacidez, né? E ainda lipoaspiração em áreas de abdômen, costas e flancos. Então, antigamente, eu utilizava 30, 20 sessões. Eu ficava em média, assim, uns de 3 meses, às vezes até 4 meses com um paciente. Por quê? Sem eu saber, porque não se tinha estudos suficientes, eu traumatizava aquele tecido que precisava, né? Então, e a paciente sempre vinha, preciso de mais, eu ainda não tô boa, preciso de mais. Então, eu ficava, em média, de 3 a 4 meses com uma paciente. De acompanhamento. Hoje em dia, eu dou alta em 1 mês, no máximo 1 mês e 1 semana, no máximo 1 mês e meio. Mas a média, 1 mês, é 1 mês e 1 semana, né? Então, assim, olha, de 4 para 1, olha a compactação, a diferença de atendimento. Tanto que o resultado desta mesma paciente, antigamente, quando ela estava com 1 mês, hoje ela está com 1 semana. Então, é muito tempo. De 4 para 1, literalmente. Né? É muito tempo. É muita diferença. A tecnologia está aí para ajudar, o conhecimento, né? Quando se estudou já para isso. Isso que a gente nem falou das órteses ainda, né? Órteses é outro recurso que o fisioterapeuta se utiliza, porque, assim, aonde tu tirou gordura do teu corpo, o corpo quer preencher com água. Então, ele vai lá e coloca líquido. Ainda mais que numa cirurgia plástica é injetado muito líquido ali para dentro, até para facilitar deslizamento de cânula. Então, a gente precisa de um corpo encharcado para facilitar o deslizamento e o trabalho do médico, né? Então, e também, obviamente, né, se usa às vezes vasoconstritores para tu não sangrar tanto. Enfim, tem vários motivos dos porquês fazer isso, essa técnica. E também, realmente, assim, depois eu até posso mostrar a foto para vocês. O nível de sangramento do passado, quando se fazia ainda as lipo a seco, que chamavam, quando não se injetava tanto soro, nossa, era um absurdo. A dor era muito maior, o trauma para o médico era muito maior, então ele tinha um desgaste muito grande ao fazer essa cirurgia. Tinha muito mais sangramento, então a pessoa ficava, assim, nível raro de quase anemia, se não ficava de fato, né? Então, e hoje com essas tecnologias facilitou para todo mundo, tanto para a recuperação do paciente, para a manutenção, o movimento, né, da cânula também para o médico, para o cirurgião ficou muito mais fácil, muito melhor, enfim. Então, esse encharcamento, quando tu tira a gordura, o corpo, invariavelmente, ele quer preencher. E ele vai querer preencher com líquidos corporais. Só que a gente não quer que nada tenha ali, a gente só quer tirar a gordura, né? Então, tudo que se faz, além do taping, para não deixar o edema ali se firmar ali, a gente também não quer que dê uma coisa chamada seroma, que é esse líquido neste lugar inconveniente. E uma das formas também que a gente se utiliza para não dar o temido seroma é comprimindo com esponjas, espumas, com as placas, daí tem várias denominações, né, de vários materiais. Então, às vezes a gente tem que confeccionar, porque as placas, elas vêm tamanho padrão, mas daí tu tem uma pessoa, né, uma mulher que daqui a pouco é de um perfil PP e uma mulher que é de um perfil GG, né? E ok, eu tô falando estrutura, não tô falando em magreza ou gordura, não, tô falando em estrutura física, exato. E daí, assim, aí tem placas tamanho padrão, aí não cabe nem numa falta, na outra é exagerada, né? Então, a gente, às vezes, tem que confeccionar essas órteses para se moldar naquele corpo, naquele momento, para aquela necessidade. Mas são órteses que é utilizado em qual momento?
Às vezes no pós-imediato, às vezes na primeira semana se observa, às vezes é na segunda. Mas geralmente nas primeiras 2 semanas é o momento de dizer sim, vai precisar ou não. Se não precisou até a segunda semana, é difícil que precise depois. Difícil, mas raro, mas acontece. Interessante. Então, assim, claro que hoje em dia já a doutora Patrícia Rezende, nossa colega, então ela é fisioterapeuta, ela se especializou em fazer placas. Por ver a necessidade de pacientes, por ver a precariedade de muitos materiais, ela então largou a fisioterapia convencional só para fabricar placas. Ótimo. E ela está, né... Muito bem, e eu agradeço a ela, porque inclusive ela fez pesquisa de tecnologia de materiais, quais são os melhores materiais, né, para dar menos atrito para a pele, que consiga ficar às vezes por 2 semanas ou mais naquele corpo, sem causar lesão pelo material áspero, que antigamente era tudo áspero, rígido, grosso, né? Então, hoje em dia, temos materiais mais tecnológicos, materiais que têm formatos que estimulam, que se moldam e que estimulam a microcirculação, porque antigamente era só uma placa, ponto. Hoje em dia tem que ser uma placa com um tecido adaptável à pele, que estimula a microcirculação, entendeu? Tudo hoje em dia a gente quer com um a mais. Com certeza. E que bom que temos. E que bom que temos, exatamente. Fernanda, quais são as principais ansiedades dos pacientes quando eles chegam para os primeiros atendimentos contigo? Quando eu vou ficar bom. Quando eu posso voltar a fazer minha bike, quando eu posso voltar para academia, quando eu posso, né, voltar a ter relações com meu marido. Para nós, eles perguntam bastante, né? Para o médico, nem tanto, né? Mas, assim, perguntam principalmente assim, quando eu vou voltar ao normal, né? Que às vezes acontece isso. Ou quando vai passar esse inchaço, né? Enfim, são perguntas bem pertinentes. Claro que a gente tem uma cirurgia existe, tu pode ficar bom em 6 meses, mas dependendo da velocidade do teu organismo, tem, né, corpos que demoram um pouquinho mais, então 8 até 12 meses. Mas em geral, de 8 a 9 meses é o período para uma rítido tá bem, para um abdômeno estar bem, né? Para já saber o resultado final, que é o que eles querem também, né? Como vai ser o resultado final? Como eu vou estar no meu resultado final, né? Então... E tem coisas que dá para fazer em casa, que os pacientes podem ir fazendo em casa e que também ajudam? Muito, muito. Exercícios respiratórios, principalmente, né? Conhecer a sua capacidade ventilatória máxima, né? Sim, respirar fundo é uma técnica, eu sempre digo, não custa nada, aproveita. Tem vários exercícios de alongamento que a gente pode fazer, né? Tanto antes quanto depois. Paciente que vem para uma cirurgia secundária, ou pior, terciária, né? Então, a gente precisa manipular muito esses tecidos antes da cirurgia, para, às vezes, reduzir uma fibrose, reduzir uma aderência, reduzir o que vai complicar a vida do cirurgião. Então, a gente tem como interferir nisso para o trauma cirúrgico não ser tão terrível, né? Uma coisa é tu entrar com uma cânula num pudim, numa gelatina. Outra coisa é tu tentar entrar num tijolo, tu tentar entrar num... É diferente. É muito diferente. Então, conforme o cenário, conforme a condição, tem o que a pessoa fazer antes, sim, a gente ensina. E algumas coisas que a gente pode, com as nossas técnicas, fazer para minimizar o trauma da cirurgia que está por vir, né? Mas sim, eu sempre dou tema de casa. Tem tema de casa. Sempre tem tema de casa. E tem algum mito que tu considera importante desmistificar? Sim. Se tem uma ideia de que, no banho tem que massagear, né? Tipo, o abdômen que foi descolado, né? Se tem ideia, eu vou aproveitar para fazer massagem no banho. Não é aquela região, não foi feita para... Essa cirurgia que tu fez não pode ser manipulada toda hora, né? Às vezes acontece, agora até lembrei de outra coisa, tu precisa às vezes de um laser a cada 48 horas por uma necessidade, tá? Mas em outra região tu tem uma fibrose, só que essa fibrose eu só vou poder atender a cada 7, 10 ou às vezes até a cada 15 dias.
Então, tu entende? Então, tem sessões, tem atendimentos em que eu vou tratar uma coisa, mas não vou tratar outra. Entende? Até por níveis de necessidades. Uma cicatriz, que a gente enxerga, né? Um ponto que abriu, que tá ali, tu tá enxergando, mais nível superficial da pele. E tu tem, às vezes, perto, do lado, ou até na mesma região, uma fibrose, que ela está mais profunda, e esta, sim, não pode ser manipulada toda hora, né? Então, a gente tem várias condições ao mesmo tempo naquele cenário, tudo ao mesmo tempo agora, né? É tipo assim, a paciente é diabético, é hipertenso, tem doença reumatológica, é tudo junto ao mesmo tempo. A gente tem que ir ali vendo qual é a prioridade, o que tratar quando, e principalmente fazer com que o paciente entenda esse cenário, a sua condição e as suas necessidades, né? Porque às vezes vontade ele pode ter, sim, de ser manipulado todos os dias. Sim. E eu entendo isso. Mas não é o caso. Nem sempre é o caso, né? Então a gente tem que ensinar muito bem, e a partir do momento que o paciente entende, ele vai aderir. E se ele não entender, ele não vai aderir e vai massagear todo dia no banho. É porque às vezes o paciente acha que quanto mais ele estimular, mais ele massagear, mais rápido vai ser, mas na verdade não. E nem sempre vai é assim. Nem sempre é assim, né? Gurias, essa dermato funcional é um mundo à parte. É um mundo à parte. Né? Tem muita coisa que dá para se beneficiar. Isso que eu disse, eu nem falei de todas as áreas da dermato funcional, porque é uma lista enorme. E quando tu fala, a gente fica muito remetendo ao que a tua área maior, que é a estética, né? Que é a cirurgia plástica, onde tu mais atende hoje, né? Sim, e das reconstrutivas também. E as reconstrutivas, mas ela se aplica em um monte de outras coisas. Sim. Né? Então, tem muito assunto que daria para explorar. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais um intervalo. Já se passou aí o período, né, do nosso segundo bloco, a gente vai ouvir o recado dos nossos parceiros e na sequência a gente volta. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista. Especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar: nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo.
Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora. novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso vive com qualidade, alimentação balanceada, carinho e cuidado especial o dia todo. Tranquilidade para você e muito amor para quem você ama. Centro Dia Bela Vida Lajeado. Venha conhecer. Nós estamos de volta, você está acompanhando o programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo pelo YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast. Lembrando que nós estamos no ar para o Centro Dia Bela Vida, para o Instituto Coluna em Movimento, para a Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, SESC, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem e Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, e Lopes, Clínica de Olhos. O nosso programa hoje está falando sobre fisioterapia, mais especificamente fisioterapia dermatofuncional e também a fisioterapia aplicada na saúde da mulher, com a Fernanda Greenrose e com a Rafaela Hagman Bajotto, que é quem vai conversar agora com a gente, né, Rafaela? Vai nos falar sobre a fisioterapia na saúde da mulher. Quais são os principais benefícios que vocês observam da fisioterapia na saúde da mulher? Aline, antes de mais nada, né, eu gostaria de explicar em relação a essa especialidade da área da saúde da mulher. Ela também é uma área reconhecida, né, pelo COFITO, né, o nosso órgão responsável, então, como a área que presta assistência em diferentes fases, como eu comentei antes, para essa mulher, né? E dentro dessa especialidade, então, tem sub-áreas como a fisioterapia pélvica, né? Que a gente vai falar mais especificamente sobre a fisioterapia pélvica, que antes era muito conhecida como na área da uroginecologia, né? Por ela estar justamente tratando de assuntos que diz respeito ao funcionamento do sistema urinário, né? O sistema digestivo, então, todo o sistema reprodutivo também, né? Então, dentro dessa área da fisioterapia pélvica, aí a gente vai entrar também no cuidado das gestantes, né? A gente vai prestar assistência a pacientes que estão também passando pelo tratamento oncológico, que principalmente por se tratar de, às vezes, cirurgias ginecológicas, né? De estarem expostas e fazendo tratamento do câncer nessas áreas, né? Mas também trabalhar a sexualidade dessas mulheres dentro da fisioterapia pélvica, vai atender às necessidades da mulher após a menopausa, que também é uma fase onde tem muito agravante de todas as outras situações que foram acontecendo ao longo da vida, né? Então, eu sempre falo que eu gosto de falar da saúde da mulher, porque quando a paciente ela chega, mesmo que ela venha com uma queixa de talvez infecção urinária recorrente, né, ou incontinência urinária, é importantíssimo que
eu, como profissional, olhe para todo esse histórico de vida dessa mulher. Quantas gestações ela teve, como é que foi o parto, né? Qual foi o peso do bebê, porque tudo isso implica, né, na saúde desse corpo, desse assoalho pélvico, né? A fisioterapia pélvica se chama pélvica porque ela vai tratar justamente dessas estruturas do assoalho pélvico. E, então, além disso, dentro da saúde da mulher também vai ter a área dermatofuncional, né? Vai ter também todos os cuidados também com crianças, meninas, né? Desde antes da menarca, né? A fase onde ela inicia a menstruação, até a fase adulta, reprodutiva, até o final da vida dessa mulher, né? Vai ter aplicação desde lá, desde cedo. Exatamente. Eu hoje não atuo com crianças, né, mas com mulheres jovens, então a partir, né, então dessa idade já reprodutiva, né, e então, por que eu tô falando isso? Porque os benefícios são inúmeros, não tem como eu te listar quais os benefícios da fisioterapia pélvica. Então, dentro de todas essas áreas que eu citei, vão ser inúmeros benefícios, né? Uma mulher que chega para mim com uma queixa de que está perdendo urina, né? A perda urinária, ela pode ser em diversas ocasiões, né? Pode ser numa situação praticando um esporte, fazendo um esforço, tossindo. É muito comum a mulher, principalmente depois de 45 anos, né? Ela tossir e perder um pouquinho de xixi. E aquilo que a gente falou antes, né? Ela acha que é normal, mas não é normal. É porque todo mundo falou, sempre, é assim normal. Com a mãe, foi com a avó, e assim foi indo, né? Exatamente. Ela viu a mãe passar por isso, a avó, enfim. Então, a fisioterapia pélvica, ela tem esse objetivo de reestruturar, trazer, realmente manter esse assoalho pélvico saudável, mas claro que olhando para todo esse sistema, né? Um exemplo, tá? Eu tenho uma paciente que recentemente ela chegou com essa queixa ela veio porque ela estava já descontente com o tratamento que estava fazendo, medicamentoso, em relação à infecção urinária recorrente. É uma paciente que já entrou na menopausa, né? E ela veio com essa queixa. Quando eu perguntei como eu posso te ajudar, ela disse disso. Falou isso. Mas ela tinha mais sintomas. Ela tinha uma incontinência urinária, que é a perda de xixi, tanto à noite, então sem fazer esforço nenhum. Ela perdia xixi caminhando, né? Às vezes descendo um morro mais íngreme, ela tinha muito problema de constipação, então dificilmente essa paciente vai vir com uma queixa, né? Então, a gente trabalhou vários aspectos, né? Eu precisei entender como que foi a gestação. Ela foi parto normal, foi uma cesárea, foram 2 partos normais, né? Onde o peso do bebê influencia, isso tudo são questões que influenciam na saúde do assoalho pélvico. O parto normal também influencia mais do que um parto cesárea? Tudo depende, né? Hoje, sim, o parto via vaginal, ele expõe mais a alguns riscos em relação à incontinência urinária. Mas isso porque, muitas vezes, esse acompanhamento não é feito da melhor forma. Porque quando a gente já faz um acompanhamento obstétrico, então, a fisioterapia durante a gestação, onde esse assoalho pélvico, ele é fortalecido, né? Ele é condicionado e preparado para ser submetido a um parto via vaginal, né? Porque quando eu atendo a paciente gestante, a gente faz uma coisa que hoje é chamada de massagem perineal, né? Que é uma das técnicas que a gente utiliza para preparar essa musculatura, toda essa pele, todos esses tecidos, né? E reduzir a chance de, por exemplo, ter uma laceração, né, que é algo comum no parto via vaginal, dependendo de como ele for conduzido. Sim. Então, além dessa massagem, a gente tem outras ferramentas, outras técnicas, orientação de respiração, né, e principalmente a informação de como que será o parto, né? Claro que isso é um processo muito individual de cada mulher, né? Cada mulher vive esse processo de forma diferente, mas a orientação, em qual momento fazer a contração, quando que ela vai respirar, que posição do corpo dela, isso tudo vai interferir para, por exemplo, prevenir uma laceração, né? Então,
hoje é considerado, sim, algo que influencia na questão da incontinência urinária, mas porque a maioria das mulheres não tem acesso realmente a todas essas orientações. Então, os benefícios são inúmeros, né? Mas o que eu ia dizer dessa paciente é que ela é uma paciente que veio com essa condição da constipação, mas ela não deu atenção àquilo que eu falei no início. Aí, normal, desde jovem com constipação, né? Ficava mais de uma semana sem conseguir ir aos pés, né? Então, para ela, aquilo já era normal. Ela não veio para tratar isso ali comigo. Mas eu não tenho como ignorar isso, porque uma constipação é uma condição que é muito comum, porém, quando a mulher, toda vez que ela tem essa necessidade de evacuar, ela fazer força, ela aumentar essa pressão intraabdominal, isso faz com que ela tá projetando esses órgãos para baixo, né? Toda vez a gente tivesse, eu brinco que é como se um balão, né? E a gente esmagar esse balão toda vez, algo vai vir para baixo, né? O ar que tá nesse balão vem para baixo. Então, pra gente imaginar, assim, o nosso assoalho pélvico, né? Que, claro que o que estrutura os órgãos são os músculos, ligamentos, fáscia, mas com os anos, né, essa mudança que a gente tem hormonal como mulher aquela infeliz troca da musculatura pelo tecido adiposo, né, que acontece com os anos, que a gente vai perdendo força muscular. Então, a mulher com os anos, ela perde essa condição de sustentar esses órgãos. Então, se ela vai eventualmente fazer força para conseguir ir aos pés, isso vai piorar e vai gerar uma incontinência urinária no futuro. Então, a gente olhou para aquela região, né, mais posterior, e trabalhando com técnicas específicas, ela em 4 sessões, ou seja, isso é coisa de 2 semanas, né, que ela estava vindo duas vezes por semana, ela conseguiu regular a função intestinal dela. Nossa! De baita benefício. E fora que existe uma estatística, né, que as mulheres que são muito constipadas também não conseguem ter relações. Normalmente elas têm dor também na relação. Exatamente, então... E isso justamente porque a gente ignora, né? Na verdade, por isso que eu digo, nós não fomos orientadas a nos conhecer como mulher. A gente não conhece, né? É um tabu falar nisso. Falar da nossa região íntima, né? Conhecer. Tem muitas mulheres que nunca se olharam. Muito menos se tocaram, né? Muito menos se tocaram. Então, elas jamais vão entender que aquela região do assoalho pélvico, né, que constitui nosso trato urinário, reprodutivo, anal, tem musculatura. E são músculos. E assim como músculos das nossas costas, eles tensionam e geram contraturas, aqueles nódulozinhos famosos, né? Isso acontece no assoalho pélvico. Então, é super importante para que haja o funcionamento de todas essas estruturas, que eles estejam sincronizados, que eles contraiam na hora certa, que eles relaxem na hora certa, né? Então, quando tem uma dissinergia, que a gente chama, né? Às vezes o cérebro manda o comando para relaxar, mas a pessoa contrai, e isso é muito comum em pacientes com constipação, né? Que tiveram esse padrão a vida inteira, e isso acaba dificultando esse processo, e aí gerando vários outros transtornos, que era um dos casos dessa paciente. Que nem veio para tratar isso. Sim. Mas aí... dos questionamentos dela era se valeria a pena fazer cirurgia. E quando a gente olha para isso, a gente vê, será que a cirurgia ia resolver o problema se não era só a incontinência urinária? Sim, verdade. Né? Então, isso que é interessante, que o fisioterapeuta, né, ele precisa e ele faz isso de olhar para um todo. O olhar integral, o olhar né? integral a esse paciente, né? Muito bem. E, Rafa, quais são hoje as principais técnicas que tu utiliza nos teus atendimentos? Assim, claro que vai ter ali as diferentes necessidades, né, para cada uma, mas, de novo, assim como a Fernanda nos falou hoje, assim, o que é comum a quase tudo? Sim. Então, hoje a fisioterapia pélvica, então falando mais dela, assim,
ela... É o que vem mais pra ti. Isso. Porque ela é o que a gente vai tratar tanto a gestante como a paciente com outra queixa, sendo dor na relação, né? Sendo alguma queixa em relação à vida sexual dela, ou menopausa, enfim, né? Ou até mesmo a paciente num tratamento oncológico, né? A fisioterapia pélvica hoje já é a primeira linha de tratamento para, por exemplo, incontinência urinária, né? A gente já identifica isso em guideline, em o que a gente tem de melhor evidência para mostrar, né? E que é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Como é que ela treina a musculatura do assoalho pélvico? Eu brinco que é quase uma musculação, né? É a musculação do assoalho pélvico. A gente trabalha esse treinamento de força, assim como a gente trabalha qualquer outro músculo do braço numa academia. Né? Quando o ideal, quando a gente procura um serviço de musculação, é a gente identificar a nossa capacidade. A gente faz uma avaliação para ver o quanto de repetição eu consigo fazer com aquele peso. Né? No assoalho pélvico, a gente faz isso também, né? Inicialmente numa avaliação para ver, primeiro, se essa mulher consegue contrair e ela sabe relaxar. Porque às vezes a gente fala só em contrai, mas não fala de relaxar. E muitas mulheres não têm a coordenação do relaxamento. Interessante. Então, hoje, assim, a gente vê na internet, às vezes, dicas. Faça exercício em casa, né? Contrai e relaxa. Mas eu não recomendo sem essa avaliação, orientação, porque muitas vezes essas mulheres não sabem, não têm essa coordenação clara na mente delas, né? Então, a gente faz esse treinamento não muscular. Reconhece o músculo, né? Não Rafa, consegue. Pensando assim, tem que reconhecer a força desse músculo, tem que sentir. Na cabeça tá, né, 100% certo que eu tô relaxando, mas a fisioterapeuta está vendo, não, mas tu não está relaxando, o músculo tá tenso, continua tenso, né? Então, tu precisa do profissional lá na ponta pra te auxiliar. E claro que a gente conta também com recursos, né? Tem pacientes que realmente vão chegar ao consultório que não têm essa capacidade de contrair, de que perderam já essa força. E a gente então, dispõe de recursos como a eletroterapia, né? Que é a eletroestimulação, que faz esse fortalecimento. Então, ela é super importante nesses casos, né? Em que não tem essa percepção de força. Então, a gente consegue, a partir de um equipamento que emite essa estimulação elétrica, sinais elétricos naquele músculo para fazer a contração. Assim como a gente vê, também voltando para a academia, né, a eletroestimulação de corpo inteiro. A gente tem específicos para a área do assoalho pélvico, que vão pegar músculos do períneo, né, dessa região, para fazer esse fortalecimento quando necessário, né. E também tem o tema de casa, para essa paciente fazer, né, esses exercícios em casa. De uma maneira geral, quando tu vai usar aí a eletroestimulação, em quanto tempo a paciente vai conseguir não usar mais o equipamento e conseguir fazer isso sozinha? Esse também varia muito, né, porque a gente precisa considerar a idade dessa paciente, aquele processo que eu citei antes em relação à capacidade muscular dela, quantos anos ela tem. Uma mulher, dependendo da idade, depois de 60 anos, para ela ganhar massa muscular, já não é a mesma coisa que uma paciente com 30 anos, 25 anos, né? Assim como é na academia. E uma das coisas que eu sempre falo, né, para os pacientes, é que a gente precisa realmente de um tempo, de que esse tempo, normalmente, quando uma paciente mais jovem, ela pode variar de 2 a 3 meses, né, para realmente ver esse fortalecimento, porque a gente começa a trabalhar de diversas formas. A gente inicia esse tratamento num grau leve, mas a gente vai progredindo, como na academia, tu vai progredindo peso, a gente expõe essa paciente a realizar exercícios durante as tarefas ali do assoalho pélvico, para que ela não perca, né, urina em nenhum momento. Então, esse tempo ele varia, mas uma das coisas que eu falo sempre, eu digo, tu chegaste aqui depois de quanto tempo que já tens esses sintomas, né? Porque muitas mulheres, depois que elas tiveram a gestação, elas já começaram a sentir perdas pequenas, eventuais, né? Tossiu e perdeu um pouquinho e ignorou. Né? Às vezes depois da gestação, porque é muito comum durante a gestação ter essas perdas urinárias, durante, né? Inclusive, né? É muito comum. Então,
elas ignoram e só veem depois que já está grave, quando o absorvente ou uma fralda nem consegue mais segurar. Então, o que eu digo é sempre, quanto tempo ficaste com esses sintomas, né? Pra gente agora tratar. Então, não vai ser do dia pra noite. É um ganho de força muscular progressivo, né? E que vai depender do meu trabalho, mas também do paciente em casa, fazendo os temas de casa. Porque se a gente for hoje começar a academia, se a gente fizer uma vez na semana, a gente vai ter um ganho expressivo de força? Não, né? Vai devagar. Não, infelizmente não tem. A gente queria que fosse mais rápido. Mas a gente precisa estar expondo, né, realmente aquele estímulo. Então, por isso que exige um tempo, realmente. E aí, claro, vai variar das condições. Isso que eu me refiro é realmente por exemplo, a incontinência urinária. Sim. E quando a gente fala de incontinência urinária, a gente tem classificações diferentes também, né? Que tem de urgência, de esforço, que são situações diferentes em que essa mulher perde urina. Então, o tratamento também é diferente. Rafa, eu li a tua coluna que tu falou sobre a perda de urina nos atletas, né? E agora te ouvindo falar, e eu fiquei pensando, as pessoas que vão em academia, que fazem musculação, elas estão mais preparadas, assim, protegidas desse problema ou não? Ou também pode acontecer nos atletas e em quem faz musculação? Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, quem está mais exposto, né, a esse risco são atletas de médio a alto impacto, né? O que a gente tem de evidência fazendo essa relação entre a exposição ao exercício é mais restrito realmente a médio a alto impacto. E aí a gente entra ginastas, né? O CrossFit já tem aparecido muito, né? Tem vídeos, inclusive, não sei se vocês já viram circulando, né, na internet, às vezes, de mulheres carregando muito peso, fazendo agachamento e perdendo urina, né? E como se aquilo fosse uau, né? Ela fez muita força, mas aquilo, na verdade, é terrível, né? Em relação problema, no meu ponto de vista. saúde do assoalho pélvico. E aí eu fico imaginando as pessoas que fazem musculação, por isso eu te fiz essa pergunta. A musculação por si só, né, ela feita ali na academia, em relação, não é considerado um alto impacto, né, a menos que quando exposta a realmente muito peso, e quando esse peso não é progressivo, e a forma como é respirado durante o exercício, né, mas mais alto impacto. Vôlei, né, que pula bastante, salta, né? O atletismo, a corrida, né? Porque tem muito impacto. E aí entra naquilo que eu estava falando em relação aos tipos de incontinência. Normalmente, a incontinência urinária relacionada à exposição ao esporte, ela é de esforço, né? A gente tem mecanismos diferentes nos nossos músculos que respondem ou rápido a um estímulo, um estresse, né? Que vou pular. Rápido, entra uma contração rápida. Agora, quando a gente precisa sustentar por mais tempo, são outros tipos de fibras musculares. Então, o tipo de tratamento também muda, né? Então, por isso que eu me referi que, dependendo da classificação dessa incontinência urinária, vai ser um tratamento diferente. Entendi. Então, claro que essas pessoas que estão fazendo atividade física, elas têm um ganho de força global maior do que quem não faz. Sim. Né? Isso sim, elas estão mais protegidas, mas quando elas são muito expostas a esse estresse mecânico que a gente chama, tem mais risco, sim. Interessante. E quais são as principais ansiedades dos pacientes que tu atende, que chegam lá para ti? Então, é sempre a resposta depende. Depende. A gestante, né? Vamos falar de gestante. Nas gestantes, o que eu percebo realmente uma ansiedade muito grande em relação ao parto. Quando elas querem parto normal, porque isso é algo também, né? Já deixando claro que fisioterapia pélvica não é só para mulheres que querem parto normal. Eu ia perguntar exatamente isso a partir da tua resposta. Mas peraí, a fisiopélvica é só pra quem quer o normal? Não. Ela acaba sendo um pouco mais procurada, né? Mas não, né? A gente vê que essa ansiedade das mulheres em relação ao parto, porque... E antes eu ia complementar a resposta da Fernanda, que é em relação ao medo do desconhecido. Principalmente mulheres que não tiveram, né? Não passaram ainda seu primeiro filho. Elas têm uma ansiedade muito grande em relação a isso.
né? Como que vai ser o medo da dor, o medo de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou passar por todo o processo, depois eu vou ter que ir mesmo assim para uma cesárea, né? Então, essas são as maiores ansiedades. E principalmente quando elas estão a partir de 35 semanas, 37, dependendo a condição delas, é o cansaço, né? A ansiedade para que aquilo realmente termine, né? Então, a gente, ali do outro lado, precisa ter muita sabedoria de como lidar com aqueles hormônios à flor da pele. São psicólogas também, né? Total, sempre. Sempre. Com certeza. Sempre. E vocês duas falaram sobre respiração. Como a respiração pode ajudar? Primeiro, se a gente partir do princípio, né, que a troca metabólica se dá alvéolo dependente, né, então quando o alvéolo, que é a menor unidade do pulmão, encosta no capilar sanguíneo, que é a menor unidade do sistema, né, de veias, vamos dizer assim, e quem respira rápido, de forma errada, mal encosta, tem pouco tempo, são frações de segundo de troca metabólica. Quando tu para e faz uma inspiração profunda, tu permanece por mais tempo com o teu alvéolo encostado aos teus capilares sanguíneos, né? Então, tu tem mais tempo de troca metabólica. Aí eu brinco que o sangue fica mais oxigenado, né? E por isso que as meditações, né, yoga, enfim, outras práticas, pilates, às vezes também, tem muita respiração junto, porque a gente brinca, né? Até o cérebro fica mais oxigenado, né? Eu brinco com minhas pacientes, mas tem um fundo, é verdade isso, mas quando a gente fala num tom de brincadeira, parece que a informação fixa melhor, né? E o fato de respirar profundamente, se tu for pensar num trauma cirúrgico, até a tua cicatrização fica melhor, né? Seja de um trauma, de um parto vaginal, que vai passar por um trauma de tecidos também, seja por uma cesariana também, então assim, tu tem um corpo mais disposto, com um metabolismo melhor, com mais condições de se recuperar, independente do trauma que for, cirúrgico, parto vaginal, enfim, quando tu tem a prática de respirar. Quando tu sabe respirar. Quando tu sabe respirar direito, exatamente. Simples assim. Na fisioterapia pélvica, durante a preparação para o parto, ela é extremamente importante justamente por conta do controle também da ansiedade dessa mulher, né? Porque na sala de parto, uma das coisas mais evidentes é a ansiedade, né? Pela dor, pelo processo. Então, o controle da respiração e o controle desse assoalho pélvico que tem uma relação direta com a respiração, ele vai ser super importante realmente para acelerar esse processo, para tornar ele mais leve possível, né? E condicionar essa mãe para que ela tenha menos lesão, né? Que seja menos impactada negativamente durante esse processo na sala de parto. Reduzir a ansiedade seria o segundo ponto que eu ia dizer, né? Que isso funciona tanto para o pré-procedimento, vamos dizer assim, né? Quanto pro pós, né? Sim. Quem acorda de uma anestesia, né? As pessoas brincam, dizem, lembrei de ti, a primeira coisa que eu fiz foi respirar fundo. Sim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nossa. E a gente não sabe, né, gurias? A gente não sabe parar para respirar com tranquilidade, assim. Me parece que a maior parte das vezes a gente tá aqui no fluxo rapidinho. Sim. Gurias, vamos encerrar esse bloco e na sequência a gente retoma, então, para o nosso último bloco da edição de hoje. Você que está acompanhando o programa Saúde em Dia, a gente vai fazer uma pausa e ouvir o recado dos nossos patrocinadores e em seguida a gente já volta. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida.
Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Nós estamos de volta agora para o último bloco desta edição. Você está acompanhando o programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9, também em transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Lembrando que são parceiros deste programa o Centro Dia Bela Vida, que é um centro especializado na saúde e no bem-estar dos idosos, o Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Revitaleve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Laboratório Hermann, há mais de 60 anos, usando conhecimento e tecnologia para garantir qualidade, confiança e rapidez na entrega dos exames. Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Nova Imagem, conte com os especialistas da Nova Imagem, o maior grupo de médicos radiologistas do Vale do Taquari. Clínica Xavier,
endocrinologia, periodontia e implantes dentários, cuidado personalizado para a sua qualidade de vida. Dr. Marco Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço, agendamentos pelo 3011-0909. Lopes, Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. E também do SESC, que inaugurou a nova unidade na Avenida Senador Alberto Pasqualini 335, no bairro Americano, e já retomou de forma completa os atendimentos ao público. Rafa, quando a gente estava falando no último bloco sobre a saúde da mulher, né, a fisioterapia aplicada na saúde da mulher, eu não te perguntei se tinha algum mito, né, e eu gostaria que tu ainda falasse sobre isso, se tem algum mito que é importante a gente desmistificar aqui e esclarecer sobre a saúde da mulher, sobre a fisio na saúde da mulher. Um mito muito comum é de que Pilates trata incontinência urinária. E não. Pilates não ajuda na incontinência urinária. Não vai tratar a incontinência urinária. O que trata a incontinência urinária é aquilo que a gente conversou, o treinamento muscular do assoalho pélvico, né, o tratamento de coordenação, orientação e o cuidado integral para essa mulher. Ele pode trazer benefícios, o Pilates ele traz inúmeros benefícios para a mulher, né, é uma prática importantíssima, mas ele sozinho não trata a incontinência urinária. Olha só, muito importante, porque é muito comum, né? Muita gente faz pilates, né? E, de novo, tem os benefícios que são inúmeros, né? Sim. E a incontinência urinária normalmente é esperada também, né? Sim. Dentre os benefícios. Isso aí. Muito bem. Gurias, quais são as novidades que vocês vêm acompanhando? Porque eu sei que vocês estudam muito, participam de congressos, estão sempre aí se atualizando. O que vocês têm, assim, de novidades, novos estudos, novas tecnologias que vocês já podem, assim, trazer pra gente, né? Nos contar que vai vir aí, né? Em breve, seja em diagnósticos, em tratamentos, enfim. E aí, deem os spoilers. Recentemente estive no Gramado Summit, então, para falar justamente sobre inovações e tecnologias voltadas para a saúde, no palco Share. Um abraço, meu amigo Rafa. E a saúde ainda é um assunto que requer mais atenção para esses campos de inovação. Então, quando a gente está num congresso de saúde, um congresso médico, um congresso fisioterapêutico, sim, muita coisa técnica, muita coisa que está por vir, que está sendo estudado, se fala e assim, numa exponencial incrível. Mas isso também tem que ser apresentado em outros lugares, de outras formas, para isso ser uma coisa normal, né? A fisiopélvica tem que ser uma coisa normal e não uma coisa que a gente ainda tem que dizer, gente, existe isso, eu posso ajudar você, né? Então, isso tem que ser, a informação tem que ser divulgada. E como é que a gente faz isso? A gente tem que sair do nosso nicho, a gente tem que divulgar em outros centros, em outros lugares. E centros de inovação são centros para a gente poder divulgar e normalizar isso, né? Como, sim, é comum ter que fazer fisioterapia pélvica, sim, é comum ter que fazer uma fisioterapia de tecidos cicatriciais em cirurgias, né? A gente não precisa ficar tendo que provar toda hora que isso é bom, né? E o que eu tô vendo não é só em questão de estudos, né? É no comportamento humano que quando a gente consegue divulgar em centros que fogem dos nossos nichos, né? Dos nossos sensos comuns, a gente consegue uma portinha de abertura para que isso se normatizar, vamos dizer. Vocês surpreendem os outros quando vocês estão presentes, assim como no Gramado Summit, falando sobre o assunto, né? Exatamente. Causa surpresa, certamente. Sim. Tanto que muita gente ainda me pergunta, tá, mas o que uma fisioterapeuta tá fazendo num centro, num evento de inovação e tecnologia, né? Justamente mostrando que sim, nós temos muitas inovações para facilitar a nossa vida e a sua, caso você queira fazer um procedimento, né? Tem ajuda para otimizar o seu pós-operatório, existem muitos recursos terapêuticos, existem muitas inovações, existe muita pesquisa que a gente pode trazer aqui como evolução e, enfim, eu acredito que
em todas as áreas, né, tenha isso também, não só, porque se eu começar a listar pesquisa científica, nossa, né, tem muita coisa acontecendo, graças a Deus, cada vez mais, porque a gente vê assim, ó, o mundo só evolui a partir de comprovações, né, e a gente precisa, e até a aceitação médica também, para a gente entrar na atuação deles, acontece de forma comprobatória, e isso... Ok, e é assim mesmo, né? E que bom que seja assim, porque assim a gente também passa a ter mais respeito, credibilidade, né? Credibilidade, exatamente, né? Rafa, e o que na tua área tu observa? Então, a gente, hoje, dentro da fisioterapia na saúde da mulher, tem disputado os espaços, né, que a gente deveria ocupar, e um deles é em relação, então, à sala de parto, centro obstétrico, né? Hoje tem um projeto a nível federal em relação à busca de integrar o fisioterapeuta no centro obstétrico, né? Para que ele ofereça assistência àquela paciente no parto. E já é comprovado, visto, assim, em estudos que foram feitos, assim, robustos, mostrando o efeito da fisioterapia, prescrevendo os exercícios, orientações posturais, né, e tudo aquilo que a gente conversou em relação à respiração, né, para além da assistência emocional, né, que já é realizada hoje principalmente por doulas, né? Mas o fisioterapeuta, ele tem como base a cinesioterapia, né? A biomecânica, que é entender qual movimento favorece na hora do parto. Inclusive, para resolver pequenas intercorrências, como distócia de ombro, né? E intercorrências que surgem naquele processo. E as pesquisas têm mostrado que a fisioterapia, na sala de parto, oferecendo essa orientação. E, inclusive, um desses estudos mostrou que, com essa assistência, a paciente ela pode reduzir até 3 horas, em média, do tempo de trabalho de parto. Nossa, isso é muita coisa. Isso é muito. Então, isso foi uma média, né? Teve pacientes que tiveram... foi mais rápido ainda, enfim... E foram pacientes que foram... Essas pacientes dessa pesquisa, especificamente, elas receberam orientação naquele momento. Então, elas nem vieram de uma orientação prévia da fisioterapia pélvica durante a gestação. Então, imagina quando a paciente ela tem a orientação durante a gestação, faz fisioterapia pélvica, tem preparação para parto e ainda tem a fisioterapeuta dentro da sala de parto. Né? Então, os resultados seriam ideal, né? Melhores ainda, né? É verdade. Então, isso é uma novidade, algo que estamos buscando, né? Para realmente ser instituído dentro de uma recomendação, né? Do Ministério da Saúde, enfim, a nível realmente federal. Que coisa boa, tomara que isso aconteça logo, né? Temos que sim, e isso beneficia, quem mais beneficia são as mulheres. São as mulheres. Inclusive o próprio hospital, porque reduz em relação ao número de intercorrência, né? Foi o obstetra, né? Reduz o tempo, né? Intercorrência. Tempo de serviço. Inclusive os custos desse serviço, né? Então, traz benefícios tanto para a paciente como para o serviço do hospital, né? Então, é algo que a gente realmente está caminhando e buscando para que todos tenham esse acesso também. Que coisa boa. Falando em pesquisa científica, até ontem eu dei uma olhada nos últimos 2 anos, o que teve realmente de pesquisa comprovatória científica, e todos se preocupam muito em comprovar, e de formas diferentes, redução da dor, redução do inchaço no pós-operatório, independente, né, de ser um parto cesariana, que é uma cirurgia, independente de ser uma cirurgia estética, redução de equimoses, que são os roxos, e redução de intercorrências, que são problemas que acontecem, né, decorrentes de uma cirurgia. Então, assim, ó, todos eles de formas diferentes, comprovando que sim, se utilizando desses recursos fisioterapêuticos de forma precoce, a gente tem redução significativa de todos esses parâmetros. E isso é fantástico. É fantástico.
Agora sim, gurias, o que a gente produziu de informação aqui, eu não tinha dúvida que vocês iam dar show, né? Porque o que eu venho acompanhando de vocês, e eu disse, gente, tem muito conteúdo aqui que precisa ser falado e não me parece que nem todo mundo conhece, né? E que nem todo mundo sabe. Então, tenho certeza que o que a gente produziu aqui hoje vale ouro, né? E tomara que muita gente desperte, né? Para a importância dessas áreas de atuação de fisioterapia. Sim. Isso que a gente nem conseguiu, né? Nem acolher abriu todas tanto. as áreas, né? Exatamente. Não, dava para fazer um programa especificamente para cada uma das áreas, sem dúvida, né? E ainda faltaria tempo. Mas eu quero muito agradecer, em nome do Grupo A Hora, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para vir aqui hoje e para promover essa conversa, que eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. Então, quero deixar também aí uma oportunidade para vocês fazerem as considerações finais de vocês, já em agradecimento, né? Por vocês terem vindo até aqui. A gente que agradece, né? Como a gente comentou, para nós é uma honra, né, e um privilégio a gente poder vir aqui para divulgar esse conhecimento, porque o nosso interesse é que a maior quantidade de pessoas saibam, né, do nosso trabalho, para que elas sejam beneficiadas com isso, que não passem por todos esses problemas que nós citamos, né, essas intercorrências, essas disfunções, e normalize, mas que realmente busque ajuda especializada, né, com um serviço que tá ali qualificado para oferecer o melhor. Então, para mim, falando por mim, mas acredito que pela Fernanda também, né, é uma alegria poder estar aqui, né, falando sobre esse trabalho, porque a fisioterapia, independente da área específica, ela tem esse objetivo, que é reabilitar, trazer de volta uma função, né, independente se é a traumatologia, né, a traumatortopedia, a respiratória, é devolver e proporcionar qualidade de vida para o paciente. Esse é o nosso objetivo principal, né? E tudo isso aqui na nossa cidade, gente. Exatamente. A gente não precisa ir para grandes centros, Porto Alegre, São Paulo, tá em tudo aqui. A gente atende aqui todo o Vale do Taquari, até cidades mais distantes, né? Enfim, estamos com todos esses recursos já aqui. Exatamente. Sabe, inclusive, falem sobre os locais de atendimento de vocês, caso alguém queira procurar mais informações. O meu local de atendimento, então, hoje no consultório na Clínica Donum, Saúde Integrada, aqui em Lajeado, no centro. Tenho a minha rede social, caso queiram conhecer mais também, que é Rafa Hagman Físio. E nós estamos disponíveis, né, à disposição, caso surja alguma dúvida em relação a essa temática, né, aquilo que nós conversamos aqui. Se de repente alguém se identificar e precisar de alguma ajuda, entrar em contato, para a gente trocar ideia, para a gente poder estar auxiliando nesse momento. Que legal. E tu, Fernanda? Então, Fernanda Greenrosa, eu tenho também um canal de informação através do podcast, que é o Posicast, onde eu falo sobre diversos assuntos em que a fisioterapia especializada pode ajudar a interferir, e também abrir um leque um pouquinho diferente esse ano no âmbito gestão em saúde, saúde da mulher no sentido comportamento, que foi um podcast que eu fiz no mês da mulher, né, voltado ao comportamento da mulher, inteligência artificial voltada à saúde e tecnologia, enfim, a área da administração voltada para a saúde. Então é um leque tudo acaba no final na saúde, né? É verdade. Mas é um olhar generalista que a fisioterapia tem e pode fazer para toda a mulher, porque daqui a pouco a gente também identifica outras necessidades que não são competências nossas, né? Mas que a gente pode estar indicando daqui a pouco um colega, né? Eu percebi que, né, tá precisando de uma atenção para essa situação, essa condição, se tu quiser, né, tem a colega tal, ou o colega tal que consegue te ajudar nessa área, enfim. Então, a gente, como a colega falou antes, a gente tem um olhar não só sobre aquela queixa que o paciente tem. A gente precisa, tanto na anamnese, né, identificar já quais são as queixas, mas quais são as necessidades também daquela paciente naquele momento. Então, a gente consegue trabalhar tudo isso. Mas voltando ao meu endereço, eu trabalho então no meu consultório, que fica na divisa entre Florestal e Moinhos, aqui em Lajeado, na rua Júlio Francisco Born, 355, no Florestal Office Center. Tem nas minhas redes sociais também, que é fer.grum.rosa. Sou eu mesmo que respondo, então quem tiver alguma dúvida pode mandar um direct por lá,
que eu vou responder com certeza. Que legal. As redes sociais de vocês estão cheias de conteúdo. Sim, exatamente. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá, tenho acompanhado e realmente está muito legal. Gurias, muitíssimo obrigada mais uma vez. E muito obrigada para vocês também que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, curte e compartilha lá no YouTube para que mais pessoas também possam receber essas informações. E lembrando que este conteúdo e outros relacionados à saúde você também encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar do Jornal A Hora deste final de semana. Uma nova edição do Saúde em Dia no próximo sábado. Até lá!